possíveis de Deus. E não o impossível, mas os possíveis. Por isso eu quero convidar você a abrir em Gênesis. Hoje a mensagem vai ser rápida, você vai achar Gênesis rápido. E é Gênesis 1 ainda. E verso 1 e 2, então é fácil de achar. Né? Se a sua Bíblia tiver muita página de introdução, de comentário, isso vai ser um pouquinho mais difícil, mas então a mensagem vai ser rápida hoje. Né? Amém? Tem gente que está perdido aí. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Tá? É facinho. Não vou fazer a crueldade de pedir para você abrir lá em Sofonias hoje. Mas abriu lá em Gênesis. Amém? Ligou lá em Gênesis. Então feche teus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor já falou conosco até aqui. E o Senhor fala conosco a todos os momentos. Um simples cantar de um pássaro é o Senhor falando sobre a tua maravilha. O simples cair de uma folha é o Senhor nos falando que o Senhor sabe que aquela folha caiu. Então, ó Pai querido, com a tua palavra aberta, exposta a todos nós, com certeza não será diferente. O Senhor vai falar às nossas vidas e aos nossos corações. Por isso, Pai, que o teu Espírito Santo encontre ouvidos agora abertos, prontos a ouvir, mentes dispostas e corações preparados para receber. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gênesis 1 e 2 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O tema é bem sugestivo, como crer no possível, e talvez você pense assim: pastor, é fácil crer no possível. Mas eu quero tratar sobre os possíveis de Deus. Porque a gente tem um costume de falar que Deus do impossível. Mas existe algum impossível para Deus? Será que existe algo que Deus não consiga fazer? Então é possível. Então nós queremos aprender a crer no possível. Pois é possível para Ele. É impossível para mim. Determinadas situações, determinadas coisas que eu preciso. Mas para Ele não existem impossíveis. E essa série de mensagens para esse mês de agosto me veio ao coração justamente depois de uma frase que eu ouvi. E essa frase ela me inquietou, me preocupou. E essa pessoa ainda pelo menos chegou e me disse essa frase. Eu não sei quantos outros pensavam igual ou pensam igual. Quando eu vi a frase: o pastor sonha alto demais. E essa frase foi ouvida, foi dita após a gente lançar a campanha Imagine BG 20, que é chegarmos em 2020, pelo menos é o nosso sonho, com 300 membros, 30 células, igrejas sendo abertas aqui na nossa comunidade, na nossa cidade, né? Nós já sonhamos em começar a IBG 1, a IBG 2, a IBG 3, a IBG 4, a IBG 5, e vai por aí afora. E isso me inquietou. E principalmente depois de começarmos a orar para comprar um terreno. Aí inquietou mais ainda. Porque pensar naquilo que é possível é muito fácil. Porque o que envolve o que é possível? O possível, primeiro, é natural para mim. É fácil, é tranquilo, tá na ponta, é fácil, tá, é calculável na ponta do lápis. Pensar no possível está dentro do meu orçamento. Está ali. Ele não vai fugir daquilo que eu ganho ou daquilo que a igreja tem. Está fácil. Pensar no possível, eu sou capaz de fazer. Eu sou capaz, eu vou começar e vou terminar. Vai ter um início, vai ter um meio e vai ter um fim. Então, para mim é tranquilo. Pensar no possível é ter todos os recursos disponíveis. Eu vou começar porque vou começar uma casa, porque eu tenho tijolos, eu tenho dinheiro, eu vou fazer a casa. Tá fácil, está disponível tudo. Pensar no possível é algo que me traz felicidade. Porque é possível para mim, isso vai ser tranquilo. Agora, quando envolve os impossíveis,
Porque aquilo que é impossível, ele já começa que foge do natural. Então, você não sendo mais natural, a gente depende do sobrenatural. Pensar nos impossíveis não está mais na ponta do lápis, mas está no joelho dobrado. Pensar naquilo que é impossível para mim é olhar e dizer, eu sou incapaz de fazer esse negócio. Não dá. Eu não vou chegar lá. O orçamento não bate. Pensar em aquilo que é impossível é entender que os recursos não tem recurso. Não dá para fazer de forma humana. Quando a gente se depara com coisas que são impossíveis, a gente depende de fé. Hebreus, o autor de Hebreus, ele foi bem claro quando ele falou no capítulo 11 sobre fé. E ele não vai trazer ali uma fé que é uma esperança segura, uma fé que eu estou vendo. Ele diz, olha, aquilo que eu não vejo. Mas ele não disse para a gente desistir, ele diz, continue. Quando ele trata sobre fé, é uma esperança que olha para frente, não é naquele anelo ansioso que lhe causa mal, mas uma esperança de uma certeza absoluta. Porque é Deus que está no negócio. Então ele trabalha isso na vida, ali na carta aos Hebreus, e Deus trabalha isso na nossa vida. Ter fé, ter certeza daquilo que é impossível para mim, então vai ser realizado por Deus. Por isso é possível. Que esse natural já não está mais no âmbito natural e agora é o sobrenatural. E interessante que tem 2 livros fantásticos na Bíblia, todos eles são. Mas tem 2 que chamam a atenção. Inclusive um deles tem muita gente que tem medo de ler. Não sei porquê. É Apocalipse. Não sei por que tem medo de ler Apocalipse. Sabe porque é um livro com dragão, um monte de cabeça? Não sei, porque o livro de Apocalipse é um livro que todo cristão tem que ler. É um livro que trata sobre a vitória de Cristo e da sua igreja. Ali é Deus falando assim, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Vocês esperem por isso. O diabo, seus anjos, todos derrotados, eles já estão derrotados. Então o livro de Apocalipse ele me chama a atenção justamente para aquilo que Deus já fez, porque aquilo já está feito. A gente só não está contemplando ainda, mas já está feito, porque ele já escreveu. Mas o livro de Gênesis é um livro que me chama a atenção também, porque é um livro que mostra como tudo começou. É um livro que nos chama, nossa atenção justamente por essa manifestação de Deus nos seus propósitos, naquilo que Ele desejou. Ele faz o céu, Ele faz a terra, Ele começa tudo, Ele traz o homem, Ele coloca o animal, Ele coloca as árvores, e tudo com o poder da sua palavra. Então o livro de Gênesis ele me chama a atenção porque ele mostra esse poder inacreditável para o homem de um Deus todo-poderoso, um Deus que ama, um Deus que tinha um relacionamento presente com Adão e o pecado quebrou isso. Porque o homem se afastou de Deus, não Deus que se afastou do homem. E Gênesis ele me chama justamente a atenção, porque tudo surge a partir da palavra dele, da palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Se você crê e a sua resposta então é sim, por que às vezes a gente tem tanta dificuldade em crer que Ele vai realizar o impossível, já que para mim é impossível, naquilo que Deus tem colocado no seu coração? Gênesis 1 nos chama hoje a realmente crer no possível. Porque a gente precisa começar a crer na ação de Deus. E falar em crer em ação de Deus parece assim uma frase tão óbvia, né? Pô, pastor, crer na ação de Deus. É óbvio, pastor. Eu precisava ter vindo hoje na igreja para ouvir isso? É. Porque ainda que seja óbvio, é uma frasezinha tão difícil da gente viver. Ainda que seja assim tão óbvio esse negócio de que eu preciso crer na ação de Deus, mas quando é prática eu penso assim, não é tão fácil. Eu vou te dar um exemplo para você entender do que eu estou falando. 2 irmãos resolveram orar porque não chovia há muito tempo. Está mais ou menos igual a gente está vivendo nos tempos de hoje, né? E
sol e seca, e eles falaram, vamos sentar amanhã e vamos orar pedindo chuva. E eles marcaram o dia, amanhã, o horário, e foram orar. Ficaram horas orando, clamando, e choraram, e louvaram a Deus. Senhor, manda chuva, e Deus, nós precisamos de chuva. E ali oraram, intercederam e pedindo chuva. No outro dia, um deles, sol a pino, andando na rua com guarda-chuva debaixo do braço. Aquele outro irmão que orou junto com ele gritou, tá doido? Um sol desse, você com guarda-chuva? Ele disse, não, nós não oramos ontem pedindo chuva, já estou preparado, estou esperando a chuva. Vai que ela vem. Nós não oramos? Agora estou esperando o poder de Deus, estou esperando o momento de Deus. É bem assim que nós somos. Nós cremos no poder de Deus. Mas a gente tem aquela dificuldade de crer na ação desse poder. Será? Será que você nunca pensou nisso? Será? Eu já estou orando há tanto tempo, mas será? Dizemos que oramos, que temos fé, mas na hora do vamos ver, a nossa fé é tão pequena, a nossa ação é tão pequena, e nós ficamos ali patinando, e ficamos no degrau da preocupação e não conseguimos descer dele. A Bíblia... Perdão, irmãos, está feia a garganta. Mas a Bíblia trata aqui de dois assuntos sobre fé. A primeira delas está em 1 Reis, capítulo 18, diz assim: E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olha em direção ao mar, disse ao seu servo. E foi e olhou. Mas não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá, diz a Acabe, prepara o seu carro, desça antes que a chuva impeça. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar. E começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Irmãos, muita gente olha aquela nuvenzinha tão pequena e diz, olha, apareceu uma nuvenzinha ali, mas é tão pequena que daqui a pouco ela dissipa. O que Elias faz? Não, vai e fala para o rei, corre porque vai vir um temporal e não correr não vai dar tempo, não. E diz 1 Reis que as nuvens se juntaram e desceu água. Depois de mais de 3 anos que não chovia. 2 Reis, capítulo 6, verso 15 e 17, diz que o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, e havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Senhor, que faremos? E o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu estava correndo risco de vida. Seu discípulo olha para ele e diz, deu ruim, vamos embora, está feio o negócio, se a gente ficar aqui a gente morre. E Eliseu falou, por que ficar com medo? Tá ruim não, cara. Ele diz, Deus, abre o olho do menino. Abre o olho do rapaz. E quando ele olha, o exército que estava do lado de Eliseu era maior do que o exército inimigo. O que isso ensina pra gente? Que quando a gente ora, a gente tem que ter a certeza que Deus vai agir. Não é no nosso tempo. Por que o menino tinha que olhar 7 vezes se a nuvem estava lá? Não podia ser 1, não podia ser 2, podia ser 3. Era 7. Podia ser 6, mas era 7. Podia ser 8, podia, mas é 7. Não é o teu tempo, não é o meu tempo, não é a quantidade, é Deus. É isso que a gente precisa entender. Deus não age de acordo com a nossa vontade. Ele age com a vontade dele, porque ele é Deus. A gente tem orado para chegar a 300 mesmo, pode chegar em 2020 com 100, pode chegar em 2020 com 1000. Não sei. Mas eu sei de uma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa.
A gente precisa agir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa evangelizar, a gente precisa orar. Porque quem está do nosso lado é maior do que quem está do outro lado. Quem está do nosso lado é mais poderoso do que aquele que luta contra a igreja. E isso a gente precisa entender. Quando eu creio no poder de Deus, eu creio que é Ele que vai agir. E se está impossível, amém, porque aí é impossível para mim, então não é com as minhas forças. É Deus que vai agir. E daqui a uns anos a gente senta comendo uma pizza e começa a lembrar do dia de hoje e pensa o seguinte: poxa, era tão difícil, né? Aquele pastor louco. E você vai dizer assim: pastor, você estava meio com um pino frouxo, porque tão pequenininha a igreja, querendo comprar um terreno enorme. Mas a gente olha hoje, né, pastor? A gente está comendo pizza aqui na sala de reunião tão grande. Né, líderes? Amém, né? Não mais apertado ali. Quer dizer, nem sala a gente tem mais. Porque não somos nós, não é você, não sou eu, é Deus agindo. Com você, através de você, mas é Ele agindo. Gênesis me ensina que Deus criou tudo do nada. Deus, Ele do nada, olha o que diz o verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Essa palavra no princípio aí em Gênesis, ela só é referida a Deus. Esse criou, no princípio Deus criou, traz a ideia de que foi criado sem nenhuma matéria-prima. Esse banco que você está sentado, ele foi criado a partir de uma árvore, o tecido foi colhido do algodão, foi trabalhado, até chegar desse jeito. Teve uma matéria-prima, uma matéria anterior. Deus, quando criou o mundo, não. A gente pode até dizer que a única matéria-prima que Deus teve foi a palavra dele. Ele só disse, haja, e houve. O homem foi criado a partir de uma matéria-prima, a terra. Mas você só teve vida quando ele soprou no homem o fôlego de vida. Então imagine se um Deus que cria do nada isso tudo que nós conhecemos, planetas que nós conhecemos e que não conhecemos, se Deus que criou o que vemos e o que não vemos, ele não é possível para ele fazer aquilo que nós sonhamos e buscamos? Aquilo que você sonha, aquilo que você tem esperado, aquilo que você tem orado, será que ele não é capaz? Quando a gente pensa em princípio, na nossa mentalidade é um princípio que tem um começo. A Igreja Batista da Graça, há 20 anos atrás, teve um começo no dia 4 de agosto de 96. Eu não estava aqui. Mas os irmãos que estavam aqui lembram disso. Ela teve um começo, teve um princípio. Para Deus, não. Para Deus não teve princípio no sentido de algo palpável, visto. Vou pegar aqui de Jesus o barro, ou vou pegar aqui essa pocinha d'água e vou estender e vai virar um mar. Não, ele disse, haja mar. Haja terra, haja céu. E as coisas foram acontecendo. Do nada ele fez tudo. Será que esse Deus todo-poderoso, ele não pode ir até você e suprir as suas necessidades? Será que esse Deus, ele não cria na sua vida a expectativa de que coisas maiores e melhores virão? Será que esse Deus não seria capaz de transformar o impossível da sua vida em algo possível e palpável? Porque o Deus que eu creio pode. E já está fazendo. A gente só não vê ainda com os olhos humanos, mas já está fazendo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 2, 9 e 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, e o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo coisas mais profundas de Deus. Ainda que o apóstolo Paulo está se referindo àquele conhecimento de Deus, mas é interessante que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei do poder de Deus e mais eu entendo o que Deus vai fazer. Que nenhuma circunstância atrapalha o andamento e os sonhos de Deus, de Cristo Jesus na sua vida. Nada atrapalha, nem você mesmo. Porque você não impede a ação de Deus. O que pode acontecer é você atrasar em você. Mas ele não fica lá dizendo, poxa vida, fulano me atrapalhou.
Não era desse jeito que eu queria, nada. Só talvez você vai dar uma volta maior. Talvez vai ser 40 anos no deserto e não 40 dias. Mas não é porque Deus foi incapaz, é porque nós somos cabeça dura. Deus faz tudo do nada. Por que os nossos olhos ainda não veem, mas Deus já está trabalhando? O amanhã para nós é muito difícil. Quem aqui já tem projetos e planos para amanhã? Segunda-feira, dia 8 de agosto. Você tem planos para amanhã? Sim. Mas quem disse que você vai chegar amanhã? Quem disse? Mas a gente faz planos. E é necessário fazer plano. Imagine, você não fez nada para amanhã. E você acorda amanhã, deixa eu ver, eu vou trabalhar hoje ou não vou? Não, eu tenho que ir. Eu vou estudar hoje ou não vou? Tenho que ir. Não, a gente faz os planos. Agora, o agir é com Deus. Ele fez tudo. Colocou pra gente. E ele disse, eu vou com você. Deus age naqueles que estão buscando e aqueles que têm a presença do Espírito Santo de Deus. É interessante, o Espírito que ressuscitou a Jesus. A gente já vai falar sobre isso. João 14, 12 e 13 diz, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Entenda o que a palavra está dizendo aqui. Jesus está dizendo o seguinte, eu estou perto de morrer, vou ser entregue na mão dos homens, vou morrer, vou ressuscitar, vou voltar para casa. Vocês vão ficar. E quando vocês ficarem, vocês vão fazer o que eu fiz. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, porque eu estou indo. Vocês vão ficar. É isso que Jesus está dizendo aqui. E a gente pensa assim, poxa, Jesus ressuscitou gente. Ele está dizendo que eu vou fazer coisas maiores. É isso que ele disse aqui. Jesus curou cegos. Eu vou conseguir curar cegos. É isso que ele está dizendo aqui. Mas qual é o detalhe? É quando você anda com ele. Ele ainda diz o seguinte, que para glorificar o Pai, não para encher a nossa bola. Tudo que Deus coloca para nós é para a glória dele. Será que Deus não deseja ver uma comunidade como a nossa, salva, se rendendo aos pés dele, livre dos vícios, livre das drogas, famílias bem estruturadas, famílias onde glorificam a Deus, onde filhos, os pais sabem onde estão, filhos que estão seguros porque os pais e eles estão glorificando a Deus. Será que Deus não quer isso? Será que isso não é propósito dele? Se isso é propósito dele, ele deseja que você sonhe com isso. Ele quer fazer com que uma comunidade inteira se renda aos pés dele. Para que ele seja glorificado. Ele deseja que você sonhe com mais pessoas vindo ao IBG e às outras igrejas aqui do bairro também. Imagine. Um dia a gente conseguir fazer um encontrão de jovens nessa comunidade, reunir todas as igrejas, pessoas juntas. Um monte de adolescente lá. E eles adorando a Deus. Gritando, Jesus é Senhor. Imagine nós fazemos um encontrão de casais. E ali reunir 10, 20 mil casais, ouvindo a palavra de Deus, tendo vidas transformadas. Imagine um dia a IBG fazer como uma igreja que estava lendo e que em um ano apresentou 90 bebês. É muito filho. Que em um batismo foram batizadas 500 pessoas. Pastor, o senhor só está pensando em números? Também. Mas eu estou pensando em pessoas que estão sendo salvas, resgatadas do inferno. Porque esse é o desejo e sonho de Deus. É impossível? Não sei. Acho que não. Porque nada é impossível para Deus. Porque a gente precisa entender que Deus ele trouxe ordem ao caos. A terra sem forma e vazia, imagina. Era um caos. E Deus trouxe ordem àquele caos. Gênesis 1:2, e a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu li uma frase muito legal que diz que Deus abençoa onde há organização.
Mas eu acredito que Deus, além de abençoar onde há organização, Deus organiza o desorganizado para que a bênção dele aconteça. Deus age. Terra sem forma, vazia, trevas. Ele vai organizando, põe água no lugar de água, terra no lugar de terra, céu no lugar do céu. E foi dando trabalho, foi dando ordem, trazendo a ordem ao caos. E como? Com o seu Espírito. O Espírito pairava sobre as águas. Onde há Espírito do Senhor, há transformação. A transformação de vida, a transformação de sociedade, a transformação. Esses espíritos que aqui em Gênesis o autor fala, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Romanos vai dizer o seguinte: e se o Espírito de Deus, que levantou Jesus dentre os mortos, vive em vocês, ele fará com que os seus corpos mortais vivam de novo depois da morte, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Isso que eu acho fantástico é que Deus já nos deu a faca, o queijo e de sobra o pão para colocar o queijo e comer. A gente aqui tem preguiça às vezes de cortar o queijo ou de partir o pão, ou até mesmo de mastigar o pão. Para você entender o que eu estou dizendo é o seguinte, a palavra Romanos está dizendo o seguinte: esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que reverteu a morte, onde Jesus, em vez de se decompor no túmulo, ele ressuscitou. Esse mesmo Espírito é o Espírito que habita naqueles que são filhos de Deus. E se esse Espírito que estava lá no Gênesis 1, que pairava, se esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em você e em mim, o que impede você e a mim de ver os impossíveis, que é para mim e você, mas possível para Deus, acontecer? O que impede? O que impede é a nossa morosidade em buscar esse poder. O que impede é a nossa zona de conforto. O que impede é a gente não fazer. O que ele vai fazer? Não somos nós. O que impede muitas vezes é nós orarmos. O que impede é muitas vezes nós irmos. O que impede é muitas vezes nós falarmos: Senhor, salva aquela pessoa, vai até aquela pessoa, eu estou indo, Senhor. Aqueles que pertencem a Cristo já possuem o Espírito Santo. E o que isso significa? Você já viu boi atrás da cerca? Você acha que aquela cerca segura um boi? Aquela cerca fininha. Eu e a Paula estava vendo um vídeo onde um boi levantou uma caminhonete. E quebrou a frente dela todinha e levantou. Ele ficou admirado com a força do bichinho. Você acha que uma cerca segura um boi? Mas ele foi condicionado a acreditar que aquela cerca segura ele. Se houver uma reunião na boiada e um boi dizer assim, vamos meter a cabeça e vão fugir, eles vão fugir. Eles vão embora. Porque eles vão descobrir que aquilo não segura eles. O problema é que a gente condicionou a nossa mente a achar que as coisas são difíceis. Que não vai, que não chega lá. E a gente esquece que nós temos um poder dentro de nós que é mais forte que um boi. Porque essa palavra poder no grego é dunamis, dinamite. E já viu o que a dinamite faz? Ela explode. Mas na hora que você e eu descobrimos isso, Deus vai explodir as portas do inferno e pessoas vão ser salvas. Vão ser alcançadas. Vão ser bem cuidadas. Vão ser discipuladas. As células que nós temos hoje vão ter um problema santo em breve. Porque não vai caber mais nas salas, não vai caber mais nas garagens, não vai caber mais nas varandas, e a gente vai ter que correr atrás de treinamento de liderança para ir logo multiplicar as células. Mas isso vai acontecer a partir do momento que a gente descobrir que o poder que está em nós é muito mais forte que o boi que está lá preso na cerca. E a gente não precisa fazer reunião de boiada para que a gente fuja, porque isso aqui já está na Bíblia, a gente já sabe. Porque esse Deus é um Deus que age, é um Deus que transforma através do seu Espírito. Ele é um Deus que cria tudo do nada. Mas diz, você precisa acreditar na minha ação.
Você precisa crer em mim. É um Deus que traz ordem ao caos que está na sua vida. E aí Ele transforma tudo isso em bênção, para que você glorifique o nome dEle. Porque todas as nossas dúvidas, ansiedades já foram penduradas na cruz. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. E a ceia nos traz essa lembrança de que tudo já foi vencido na cruz. Eu não tenho mais que temer essas coisas, porque já foi vencido lá. Eu só preciso ir até lá. Eu só preciso dobrar meu joelho e dizer: Deus, me dê força, me encha com teu poder. Eu queria orar com você, e se na sua vida está tudo em ordem, amém por isso. Glorifica a Deus por causa disso. Mas se na tua vida está um caos, e você sabe do que eu estou falando, eu quero orar pedindo que esse Espírito de Deus, que pairava sobre o abismo, esse Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, que está aqui agora, transforme a tua vida, te encha de uma alegria tamanha, que você vai ter o rosto brilhando, os olhos brilhantes, uma alegria dentro de você, um calor dentro de você, que você vai querer compartilhar para todo mundo esse amor. Por isso eu quero convidar você a fechar os teus olhos e crer nos possíveis de Deus, porque não existe impossível para Ele. Então eu quero convidar também que você leve até Ele aquilo que para você está sendo impossível. Não é entregar os pontos, mas é dizer: Senhor, está nas tuas mãos agora. Isso que para mim está sendo impossível. Feche teus olhos um pouco. Pai, queremos crer no teu possível. Queremos crer na tua ação. Mas não simplesmente, ó Deus, ser uma frase de efeito, mas ser, Senhor, um efeito que essa frase faz na nossa vida. Queremos sentir isso. Queremos, ó Deus, sentir o teu poder. Não para que nós possamos dizer que temos poder, mas para que teu nome seja glorificado. Queremos, ó Deus, ver vidas salvas, restauradas, transformadas, famílias, ó Deus, vivendo em comunhão entre elas. Ver essa sociedade, essa comunidade ao redor dessa igreja, Senhor, transformada pelo teu poder. Queremos, Senhor, ter, Senhor, falta de espaço aqui nessa igreja, todos os domingos. Que todos os domingos, ó Deus, seja uma correria para pegar cadeiras, que essa varanda, Senhor, seja pequena, e que crie um incômodo tão grande, que nós vamos orar ao Senhor pedindo um terreno maior. Pai, eu creio que já está reservado esse local novo. Com os olhos da fé eu quero já contemplar esse lugar novo, um templo maior. Não para, Senhor, dizermos que a nossa igreja é grande, mas, Senhor, para ver gente, cada vez mais gente salva, bem cuidada, discipulada, crescendo. Famílias, ó Deus, sendo transformadas. Adolescentes, ó Deus, gritando que Jesus é Senhor. Jovens, ó Deus, buscando santidade. Homens, buscando ser homens de honra diante do Senhor. Mulheres sendo cada vez mais sábias. E assim, ó Deus, vendo essa comunidade totalmente diferente. Nós já queremos ver isso, Deus, com os olhos da fé. Por isso, Pai, toque em cada vida aqui, em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que estão com suas vidas tão organizadas, tão bem, que glorifiquem o teu nome com isto. Mas aqueles que estão vivendo algum caos, alguma circunstância que impede, ó Deus, até mesmo de orar, que não conseguem dobrar os joelhos, pois estão tão desacreditados. Porque, Senhor, foi soprado nos seus ouvidos que não dá. Pai, que caia isso por terra em nome de Jesus. E que se há alguém aqui nessa noite assim,
Saia daqui sabendo que Tu és Deus e não existe nada que venha atrapalhar o Teu poder e a Tua glória. Que saia daqui sabendo que Tu és o Deus dos possíveis dentro daquilo que é impossível para mim. E se eu já vejo como impossibilidade, então eu entendo que eu não sou capaz. Eu entendo que foge daquilo que eu posso fazer, que na ponta do lápis não dá para fazer a conta. Então eu sei que é o Senhor que vai agir, é o Senhor que será glorificado. Mas o que importa é que eu possa crer. O que importa é que teu filho e tua filha possam sair daqui crendo. Quanto tempo vai ter que esperar, não sei. Quantas vezes eu vou ter que me dobrar e buscar, não sei. Como fez o profeta, 7 vezes o seu jovem foi lá olhar. Porque, Senhor, não é o meu tempo, é o tempo do teu filho, da tua filha. Mas é o momento do Senhor. E o teu tempo é melhor do que o nosso. Não importa. O que importa é que eu te busque e que me dobre diante do Senhor. E assim, ó Deus, nós vamos ver esse caos que era a nossa vida se transformar em uma bênção tão grande que aqueles que viram antes vão se surpreender e vão crer que Tu és Deus. Abençoe Teu povo. Abençoe, Senhor, a todos que estão aqui. E que possam, Senhor, não ir embora da forma que entrou, mas transformados pelo Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.